Você agiu sozinho ou tinha uma voz atrás? Eu ouço o universo fala comigo sempre. Ele vive falando comigo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje vamos estudar um caso bem complexo, bem polêmico. Vamos tentar entender um pouco sobre a mentalidade, ou o que seria ali o comportamento psicológico de pessoas tidas como inimputáveis. O que significaria essa classificação? Até o final desse vídeo você vai entender melhor com a participação do meu amigo, advogado criminalista, doutor pela Universidade de Bolonha e professor da UFMG, Dr. Túlio Viana. Lembrando, se você quiser mais vídeos como esse, falando sobre comportamento não verbal e investigação com pessoas certificadas, já se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha nossos vídeos. E se quiser fazer exercícios de linguagem corporal, é só me seguir lá no Instagram, @metaforando.vitor. Vamos então ao nosso caso de hoje. O caso aconteceu no Brasil recentemente, para ser mais preciso, na região de Sorriso, no Mato Grosso. Um homem acabou sendo preso e, de acordo com a polícia, o seu crime teria sido assassinar a própria tia e arrancar o coração dela e, posteriormente, entregar aquele órgão para a filha da vítima. O que teria motivado esse tipo de crime, segundo ali a mídia e segundo o próprio rapaz, autor do crime. Detalhe, a casa onde ele se encontrava naquele momento pertencia à vítima, tinha descoberto que ele era usuário de drogas. Então, segundo o próprio rapaz, teria tido uma desavença entre ele e a tia. Ela teria falado, comentado com a vizinhos, que o rapaz era usuário de drogas, e isso teria sido uma motivação para ele cometer o crime que cometeu contra ela. A mulher foi morta a facadas dentro da própria casa e o homem, que é usuário de drogas, Lumar Costa da Silva, confessou o crime à família. E o que chama muita atenção nesse caso todo, fora essa situação bem polêmica, a prática com que foi feito esse assassinato, matar a própria tia a facadas, para logo em seguida arrancar o coração dela e entregar o coração para a filha dela. Fora tudo isso, um dos pontos que mais chama a atenção nesse caso, sem dúvidas, é a entrevista que o Lumar concedeu logo após ter sido preso. Nessa entrevista muito polêmica, dentre várias coisas que são questionadas ali, é perguntado se ele se arrepende. Ele diz que não, diz que a tia merecia o que aconteceu a ela. Em alguns segundos após isso, ele esboça até mesmo um sorriso. Eu tenho a declarar que eu matei ela mesmo, não me arrependo de ter matado ela. Ela mereceu morrer. Por quê? Porque ela tava me sacaneando, ela tava falando pelas minhas costas, me chamando de viado, ela ficou me difamando, ficou me chamando de drogado, entendeu? Ficou arrumando confusão pra mim lá no bairro, eu só queria a paz, só. Mas ela ficou teimando em fazer isso. E você tinha ingerido bebida alcoólica, estava sob uso de entorpecente? Eu tinha tomado LSD. É? Quantos dias? No mesmo dia. Mesmo dia, Mas então você é usuário de drogas também? Sim, eu fumo maconha e LSD. Você tinha planejado esse crime? Não tinha planejado não, foi acontecendo. Você agiu sozinho ou tinha uma voz atrás? Eu ouço o universo fala comigo sempre. Ele vive falando comigo. Agora? Nada. É momentâneo, entendeu? E o que ele falou pra você na hora? Mata ela logo, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Você se considera com um problema mental ou não? Não, eu sou normal. Normal. Sou uma pessoa da paz. Você pode ter achado isso muito esquisito, deve ter pensado, esse cara é um psicopata, qualquer coisa do gênero. Bom, antes da gente partir diretamente para a análise não verbal, é interessante algumas perguntas aqui, Porque em tipo de casos assim pode acontecer, não estou dizendo que foi o desfecho desse caso aqui, tá? Não é o caso, mas já aconteceu em casos assim a pessoa ser configurada, classificada como problemática, Tendo problema, portadora de problemas mentais e sendo julgada como inimputável. Ou seja, alguém que teoricamente, o que se entende, não teria plenas faculdades mentais, para poder ser responsabilizada de forma consciente daquilo que fez. Para explicar melhor essa definição, eu vou deixar alguém da área com muito mais propriedade que eu, o Dr. Túlio Viana, explicar para vocês os pontos, ok? Olá, Vitor!
É mais uma vez um prazer participar do seu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Túlio Viana, sou professor de Direito Penal da UFMG e tenho um canal aqui no YouTube, Túlio Viana TV, onde eu falo um pouco sobre casos jurídicos aí de uma forma bem tranquila para leigos. A sua pergunta é muito interessante sobre a questão dos inimputáveis, né? E o Código Penal brasileiro, ele traz dois critérios basicamente para determinar se a pessoa é inimputável ou não. O primeiro desses critérios é se ela tinha consciência potencial da ilicitude de seu ato, que é basicamente saber se a pessoa tem algum déficit cognitivo, por exemplo, que faz com que ela não consiga entender que a ação dela é errada. Né? Então muitas vezes você tem pessoas que têm um déficit cognitivo e agem como se fossem crianças. Elas não conseguem simplesmente entender que o crime que elas estão praticando é crime. Né? Então essa é uma primeira hipótese. E a segunda hipótese é de que daquela pessoa que compreende o caráter ilícito do seu ato, mas ele não consegue se comportar de forma diversa. Então imagine, por exemplo, alguém que é paranoico, que acha que está sendo perseguido e às vezes numa situação que ele imagina que é de legítima defesa, ele acaba matando a pessoa quando na verdade não estava sendo ameaçado em nada. Né? Então essa é uma hipótese que é considerada também de inimputabilidade. Então a inimputabilidade, de uma forma bastante resumida, ela é basicamente ou quando o sujeito não sabe que aquilo é crime, ele não consegue entender que aquilo é crime, ou quando ele, apesar de entender, ele não consegue se comportar de forma diversa. Um esquizofrênico, por exemplo, que acredita, olha para uma pessoa e acha que aquela pessoa, na verdade, é um alienígena que está vindo sequestrá-lo. Então essas são hipóteses aí que vão fazer com que o sujeito seja tecnicamente absolvido. A gente fala que ele é tecnicamente absolvido, mas na prática há uma condenação, porque essa pessoa pode ser condenada ao que a gente chama de medida de segurança. Essa medida de segurança, normalmente nos crimes mais graves, ela vai ser uma internação num hospital, né, num hospital psiquiátrico, para que ela possa ser tratada, né? É claro que na vida prática isso não é tão simples, mas para que ela possa ser tratada e, na medida do possível, se recuperar. Então ela não vai ser tecnicamente, digamos assim, considerada culpada, mas ela vai ter uma internação compulsória num hospital psiquiátrico, que é, às vezes, muitas vezes, até pior do que uma prisão, é bom que se diga. Bom, é isso. Valeu, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Um grande abraço. Falando agora sobre a entrevista desse rapaz, o que a gente consegue observar ali no comportamento não verbal dele? O primeiro ponto é um comportamento de raiva excessiva. Ele expressa microexpressões de raiva, projetando o maxilar para frente, tensionando a região ali entre as sobrancelhas e até mesmo apresentando um tensionamento nas pálpebras. Sua projeção corporal também é para frente e ele apresenta também um aumento no volume vocal ao enfatizar que a tia merecia morrer. Eu matei ela mesmo, não me arrependo de ter matado ela. Ela mereceu morrer. Ou seja, ele tem plena convicção naquilo que está falando. De fato, naquele momento, isso aparenta ser uma grande convicção e não um teatrinho nem nada do gênero. Lembrando que isso é um recorte, é uma entrevista, seria muito mais preciso um interrogatório, uma conversa de horas para poder entender de fato se esse comportamento seria possivelmente posado ou possivelmente genuíno. Logo em seguida, quando é perguntado o que ele achava da tia estar viva, observamos o comportamento mais curioso dele. E o que ele falou pra você na hora? Mata ela. Ele exibe contrações bilaterais no músculo zigomático maior juntamente com o orbicular dos olhos. Felicidade genuína. E é um ponto muito curioso, porque de fato ele aparenta ali uma grande satisfação, né, quando vai falar da tia. Ele inclusive olha, né, para o repórter, ele olha para responder, então ele tem essa conexão visual. E lembrando que também, segundo o Albert Frege, em alguns estudos, quando a pessoa está dissimulando, ela tenta manter uma conexão visual para gerar mais persuasão. Porém, nesse momento também é perguntado, né, é comentado que, segundo o próprio rapaz, ele dizia ouvir vozes. E nesse momento ele expressa surpresa com felicidade. Você agiu sozinho ou tinha uma voz atrás? Eu ouço o universo. A expressão de surpresa particularmente me parece algo um pouco estranho. Se você diz uma condição sua e alguém comenta essa condição, uma reação possivelmente seria convicção, né? Projetar o corpo para frente, concordar, fazer que sim, né? Ou fazer ali uma expressão de raiva, manter a sua emoção coerente. A expressão de surpresa me parece um pouco estranho, mas lembrando, não dá para julgar por um único sinal. Mas se a gente levar para o OMR, monitoramento da realidade, eu expressar surpresa quando alguém diz, né? Faz uma referência a um comentário meu de que eu estou ouvindo vozes, poderia ser algo muito conveniente, que poderia sim ser percebido
como um criminoso inimputável. Porém, a fala dele é extremamente fluida quando ele diz que é uma pessoa da paz. Você se considera com um problema mental ou não? Não, eu sou normal. Normal. Sou uma pessoa da paz. Então a conclusão que a gente tem é que há uma alta probabilidade dele realmente estar convicto no que ele está falando, apesar do comportamento não verbal ter 1 ou 2 pontos incongruentes, como por exemplo uma microexpressão de surpresa seguida de felicidade. Poderia dar uma sensação de que ele se surpreendeu por alguma informação de que faz muito sentido para ele, essa informação é muito útil, por isso a felicidade. Mas lembrando, gente, isso seria tentar entrar a fundo. O que a gente consegue ver é que de fato ele tem um comportamento emocional bem expressivo, ele aparenta um baixo grau de instrução, e em assassinos espontâneos, o que geralmente acontece, eles não têm um nível de dedução, de pensamento crítico lógico muito elevado, tanto é que ele foi pego, né? Ele saiu para confessar para a própria família, né? Contar para os familiares o que ele tinha feito, foi pego ali andando na cidade dele, ali na rua. Então é um comportamento que não é muito associado a criminosos de alto requinte, né? Como por exemplo assassinos em série, que geralmente costumam ter ali um modus operandi e uma assinatura no seu crime, no seu tipo de crime, porém também tem ali altos índices de inteligência, tem um QI muito elevado. Por fim, esse rapaz foi preso. Eu não tenho conhecimento se a informação dele de ter ouvido vozes, se isso foi elevado e visto como algo. De qualquer forma, ele acabou sendo preso e, de fato, é uma pessoa que aparenta extrema satisfação ao comentar uma morte, o que é, no mínimo, visto como uma ausência de empatia muito grande e, provavelmente, um desvio, um transtorno de personalidade. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já curte e compartilha o nosso vídeo para ajudar a linguagem corporal a ser divulgada de forma científica. Se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!